Olá a todos mais uma vez, vamos a 3 questões FATEC, primeiro semestre de 2018. São as questões de número 3, 4 e 9. Para a questão 3 e 4 foi dado um texto do site TinoReal, de 31/10/2017, sobre a desigualdade no mundo. Então esse texto está dizendo assim que 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99% possuem conjuntamente. As 8 pessoas mais ricas do mundo possuem a mesma riqueza que a metade mais pobre da população do planeta. Adote total da riqueza mundial, 250 trilhões de dólares, total da riqueza concentrada das pessoas mais ricas do mundo, 428,4 bilhões de dólares, e total da população mundial, 7,2 bilhões de habitantes. Questão 3. A média da riqueza por pessoa entre as que fazem parte dos 1% mais ricos da população mundial é, em milhões de dólares, aproximadamente igual a... As alternativas estão aqui. Então nós temos que saber relacionado à porcentagem dessa riqueza. Está dizendo aqui, ó, 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que os outros 99%, ou seja, este 1% possui 50% do total da riqueza mundial e os 99% restantes possuem mais 50% desta riqueza. E essa riqueza total é 250 trilhões, ou seja, ó, esse 1% ele possui 50% da riqueza, ou seja, a metade. Fazendo de cabeça, metade de 250 é 125, ou que? 125 trilhões. Então vamos escrever aqui, ó, 125 trilhões. Então é 125 mil, milhão, bilhão e trilhão. Agora nós queremos saber na pergunta qual é a média da riqueza desse 1% da população mais rica. 1% de total da população é 1% de 7,2 bilhões. Ou seja, é 1% de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então, 200 mil, milhão. Então se escreve dessa forma aqui, ó, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Então 1% disso daqui vai ficar 7, aí vamos colocar já aqui, ó, divisão, porque é uma média, então vai ficar dividido por 7, coloca 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então ficou esse valor de 125 trilhões dividido por, vamos ver aqui, ó, 72 milhões de habitantes. Fazendo essa operação aqui, a gente chega no resultado. Então vamos ver 6 zeros embaixo e vai eliminar 6 zeros aqui de cima. Sobrou o que em cima? 125, ó, mil, milhão. 125 milhões para dividir por 72, porque a alternativa está em milhões de dólares. Então fazendo essa conta aqui, como é que fica? Pega o 125, vai dar 1, vai dar 72. 2 para 5 faltam 3, 7 para 12 faltam 5. Não dá para operar, coloca o 0 e a vírgula, vai dar 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Com 1, 50. Precisa de continuar a operação aqui? Não. Por quê? Porque o objetivo para quem está prestando o concurso é chegar no resultado rapidamente. 1,7 alguma coisa. 1,7 alguma coisa, alternativa correta, alternativa C. Por quê? É uma dica que eu dou. Quando você não conseguir resolver uma questão de primeira, você passa para a próxima questão e vai até o final. Se der tempo, você volta nas questões que você não conseguiu. Por quê? Porque senão depois não dá tempo para você terminar, às vezes, as questões que você sabia e não dá para gabaritar. A questão 4. A média da riqueza por pessoa entre os que fazem parte da metade mais pobre da população mundial é, em dólares, igual a
É uma questão assim tranquila, mas você tem que prestar atenção num dado da questão aqui, ó, que fala que as 8 pessoas mais ricas do mundo possuem a mesma quantidade que a metade mais pobre. Então essa metade mais pobre tem que pegar o valor em dólares dessa metade mais rica aqui que deu o valor aqui em cima. 428,4 bilhões. Como é que se escreve isso daqui? 428 bilhões e 400 milhões de dólares. Então nós escrevemos assim, 428 bilhões e 400 milhões de dólares. Tudo isso daqui, que é uma média também, então vai ser dividido pela metade da população mais pobre mundial. Total da população mundial, como a gente está lidando com a metade, então já vou fazer a metade aqui, 7,2 bilhões de habitantes, quanto que é a metade? Está vendo de cabeça aí, vai dar 3,6 bilhões de pessoas, ou seja, 3 bilhões e 600 mil, 3 bilhões e 600 milhões de pessoas, de habitantes. Vamos fazer a mesma situação aqui, quantos zeros tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 zeros aqui embaixo, some 8 zeros aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar uma operação de 4.284 sobre 36. Lembrando que aqui a gente transformou em dólares. E aqui habitantes. Então, fazendo essa operação, nós chegamos no resultado. Então, vamos pegar o 42, vai dar 1. Uma vez 36, 36. Para 42, faltam 6. Abaixo o 8 e continua a operação. Vai dar... colocamos o 2, não dá. Então, vamos colocar 1 de novo. Dá 36 novamente. Dá 6 para 8, faltam 2. Que faltam 3. Abaixo o 4 e continua a operação. Vai dar 9. 9 vezes 6, 54. Para 54 faltam nada. Emprestou 5 aqui, ficou valendo 27. 9 vezes 3, 27. Para 27 faltam nada. Então são 119 dólares a média aqui por pessoas. Ou por habitante, no caso. Então, alternativa correta, alternativa E. Questão 9. Questão 9 vai falar assim do relatório corporativo do site files.antp, que vai estar na página mobilidade de 10/11/2017, que vai falar que nesse relatório corporativo de 2013 a 2014 do Sistema de Informação da Mobilidade Urbana da ANTP, ou Agência Nacional de Transporte Público, foi levantado que milhões de pessoas utilizam o transporte coletivo, ou seja, trem, ônibus e metrô, ou metrô no caso, para o deslocamento ao trabalho. No ano de 2014, esse tipo de transporte foi responsável pelo consumo de aproximadamente 3,3 gigatep contra 10,3 gigatep do transporte individual. Aqui embaixo vai explicar. TEP significa tonelada equivalente de petróleo. A pergunta: é correto afirmar que a diferença entre a energia consumida pelo transporte coletivo e o transporte individual em 2014 em gigawatts-hora foi aproximadamente D? As alternativas estão aqui. É uma questão fácil, tranquila, que você não precisa de transformar nada. É só você fazer uma forma direta, porque nós temos aqui a alternativa em gigawatts-hora. Então nós temos aqui uma diferença. Vamos fazer de cabeça aqui, 3,3 para chegar no 10,3, faltam, cálculo mental rápido, 3 para chegar nos 10, faltam 7. 3,3 para chegar no 10,3, faltam 7. Então essa diferença aqui é 7. 7 o quê? Gigatep. Olha como é fácil essa questão.
Então o que nós temos agora? Que converter um TEP, isso é o número em TEP aqui, ó. Um TEP vale 1,2 vezes 10 elevado a 7 watts por hora. Ou seja, coloco o 7 aqui, ó, mantenho o giga aqui, o TEP, e agora eu vou colocar o número equivalente a ele aqui, ó. Vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 7 watts por hora. Agora eu posso juntar aqui, ó, 7 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 7. O G eu posto aqui para frente, ó, gigawatts hora. Tranquilo, aqui eu faço de cabeça, ó, 7 vezes 2, 14. Sobe 1, 7 vezes 1, 7 com 8, 8,4 vezes 10 elevado a 7, o que? Gigawatts por hora. Alternativa correta, alternativa C. Ficando assim, mais essas questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.